E eu gostaria de, nesses minutos que nós temos agora de manhã, pensar em algumas coisas com vocês, né? Dar algumas sugestões a vocês, não só individualmente, mas também como igreja, como mulheres desta igreja local, né? De como nós podemos nos integrar na vida uns dos outros, como é que nós podemos ser bênção. Tá? E a primeira coisa que eu gostaria que vocês se lembrassem e pensassem é que a igreja, ela é nada mais do que a continuação das nossas casas, né? Então nós, como mulheres, nós somos chamadas por Deus a sermos geradoras de vida, cuidadoras, doadoras de bem, assim como na nossa casa, também na igreja. Então essa vocação que toda mulher tem de ser geradora de vida, de ser cuidadora, zeladora de vidas, né? E aí de vidas, quando eu falo de vidas, eu estou falando de corpo e de alma, né? Como nós somos chamadas para ser assim em casa, isso precisa extrapolar os muros da nossa casa e atingir a nossa igreja. O nosso chamado para exercer a nossa feminilidade no sentido de gerar vida e cuidar de vida não se restringe ao nosso lar, mas também à nossa igreja, porque a igreja também é a nossa família, né? Então, por isso esse tema é um tema tão importante. Então eu gostaria de tocar em alguns pontos que às vezes nós não pensamos e que nós não estamos acostumadas a exercitar. Em primeiro lugar, somos auxiliadoras do ministério dos nossos maridos. Então nós não podemos reclamar que nós não temos trabalho, porque nós temos sim muito trabalho na Igreja de Cristo. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é esse: nós somos auxiliadoras do trabalho deles, né? Eu conheço muitas esposas de pastor, né? Então eu vou falar no meu caso, né? Eu conheço muitas esposas de pastor que diz assim: pastor é ele, eu não tenho nada a ver com isso. O ministério é dele e eu não me meto, eu não quero nem saber. O problema dele é o trabalho dele. Na verdade, não é assim. Porque quando você é auxiliadora do seu marido, você é auxiliadora do seu marido que é engenheiro. O que o engenheiro precisa? Ele precisa ver concurso público, ele precisa fazer uma pós-graduação, e aí você está procurando para ele, e aí você está vendo na internet para ele, e aí você compra livros para ele sobre o assunto. Você é auxiliadora dele na carreira dele também. Inclusive, você o ajuda no desenvolvimento das suas funções. É você quem vai dar o suporte para ele que ele possa ir o mais longe possível. E por que não é assim quando nós somos esposas de pastor? Ou de presbítero, ou de um diácono, ou de um professor de escola dominical? É a mesma coisa. Nós também somos auxiliadoras nesse trabalho dele, para que ele possa ir o mais longe possível dentro daquilo que Deus o chamou para exercer no corpo de Cristo, na igreja. Nós podemos aliviar o seu caminho, construir uma estrada mais fácil para ele passar. Esse é o nosso papel como geradoras de vida, né? Então a gente precisa aprender que se os nossos maridos são, aí eu vou falar especificamente sobre oficiais, né, da igreja, nós temos a obrigação de ter determinadas características que, se nós não temos, precisamos buscar, tá? Abre comigo lá em 1 Timóteo 3. Primeira Timóteo 3, verso 11. Ali no comecinho do capítulo 3, o título ali da Sociedade Bíblica do Brasil diz assim: as qualificações dos bispos e dos diáconos, né? Então, do pastor, do presbítero e do diácono. Tudo aquilo que ele deveria ser e ter. Então, ele vai explicando todas as qualidades que um homem precisa ter para ser líder. Aí lá no versículo
Versículo 8, ele vai dizer assim: semelhantemente, quanto aos diáconos, primeiro ele fala sobre os pastores e os presbíteros. Depois ele fala, da mesma forma, quanto aos diáconos, é necessário que eles sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, nananana. E no versículo 11 diz, da mesma sorte, quanto às mulheres dos diáconos. Tem gente que diz que isso aqui está falando de diaconisa, né? Não, está falando das mulheres, daqueles homens que ele acabou de descrever, né? É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, a palavra de Deus aqui, ela nos dá, para nós que somos mulheres de oficiais da igreja, nós temos algumas obrigações de caráter a cumprir. Né? Então nós precisamos ser dessa forma que a Bíblia falou. Então se você é esposa de oficial, se você é esposa de pastor, se você é esposa de um diácono da igreja, você auxilia o corpo de Cristo. Você trabalha para o reino de Deus, você trabalha para a igreja. Quando você não é fofoqueira. Quando você domina a sua língua. Você trabalha para o reino de Deus, você é auxiliadora do ministério do seu marido quando você não é briguenta. Pelo contrário, quando você é apaziguadora. Quando você é uma esposa de presbítero que chega com a cabeça quente numa reunião do conselho, e ele chega bem brabo com outro presbítero, e você diz, não, meu amor, não é assim, se acalme. Você não sabe o lado dele, vai conversar com ele. Isso é trabalhar para o reino de Deus. Isso é estar envolvida com a igreja de Deus. É quando nós exercemos os nossos dons e a nossa vida cristã, o exercício da nossa vida cristã para abençoar o reino de Deus. É quando você que é esposa de presbítero, de diácono, e você que não é ainda, você pode estar pensando, isso não é para mim, né? Ele não é hoje, mas pode ser amanhã. Né? Então são lições que a gente tem que ir aprendendo. Eu não sei se eu falei isso para vocês domingo passado, mas não sei se eu falei. Mas eu, por exemplo, não me casei com um pastor. Eu me casei com um militar. E lá pelas tantas, ele falou, te peguei, quero ser pastor. Eu não sabia que ele queria ser pastor, nem ele sabia, na verdade. Né? Então, às vezes, você pode se ver numa situação dessa. Você vai se casa com um militar, você se casa com um engenheiro, com um professor, e lá pelas tantas ele decide ser pastor, ou eleito presbítero, diácono, né? Então esse aprendizado é importante para todas nós, por causa disso. Nós poderemos nos ver numa situação dessa, né? Então nós somos auxiliadoras deles quando nós somos apaziguadoras, quando temos bons conselhos para dar, quando nós não reclamamos das reuniões do conselho. Eu conheço igrejas que é uma guerra, porque enquanto os presbíteros estão reunidos, a mulherada está lá de fora, de cara feia, brigando e reclamando. Eu tenho que fazer almoço. As crianças estão com fome. E esses homens não param de falar. Gente, eles estão falando de quê? De novela, de filme, de futebol. Não é, eles estão resolvendo os problemas da igreja. Né? Então, nós, esposas, também somos auxiliadoras deles nesses momentos. Porque a gente sabe que eles estão tratando de assuntos importantes, e aí nós vamos dar espaço. A gente vai dar tempo para eles resolverem os problemas que têm que ser resolvidos. Ou você que é esposa de um professor de escola dominical e fica muito brava com todas as horas que ele perde estudando para isso. Você é auxiliadora, facilita a vida dele, para que ele possa exercer aquilo que Deus tem chamado ele a fazer de forma mais fácil, de forma plena. Né? Então nós não podemos ser empecilhos, mas nós também não podemos ser uma planta no ministério deles, né? A gente precisa ser incentivadoras, né? E como é que a gente vai fazer isso? Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa vida. Então, se você é esposa de presbítero e tem filhos pequenos, eu não sei como é que é aqui, né? Eu não conheço bem a igreja, não conheço os presbíteros, então talvez você seja esposa de presbítero que tenha, 4 filhos pequenos, né? E você fique brava porque terminou a escola dominical e tem reunião do conselho. Não fique. Vai para casa de carona, traz o almoço das crianças, né? Então, quando a gente toma atitudes práticas para facilitar e para deixar os homens liderarem, nós estamos auxiliando a igreja de Cristo no auxílio do nosso marido. A gente está trabalhando para o reino de Deus, porque nós estamos deixando o nosso marido
trabalhar. Você, esposa de pastor, de um marido, não de pastor exatamente, de pastor, toda esposa de pastor passa por isso, mas esposa de um marido que está aprendendo a fé agora, ou foi despertado agora para entender melhor e gasta muito dinheiro com livro, larga a mão de ser chata e de reclamar de cada livro que ele compra. Reclame se ele comprar 4 rodas. Mas se ele está comprando livro de teologia, deixa o homem comprar. Deixa o homem ler. Reclama se ele estiver vendo televisão demais. Mas se ele estiver lendo demais, deixa ele ler. Bota as crianças para fazer silêncio enquanto ele lê. Você estará sendo auxiliadora da igreja. Porque você estará contribuindo para que esse homem seja mais forte. Para que esse homem conheça melhor o evangelho e que ele possa ser coluna na igreja de Cristo. Né? Então, se você, mulher, possibilita que o seu marido trabalhe na igreja, você está trabalhando na igreja. Você não tem cargo nenhum, você não foi empossada, você não aparece, ninguém te vê, ninguém sabe nem o seu nome, mas você está trabalhando arduamente para o corpo de Cristo, porque você está possibilitando que o seu marido faça isso, né? Aliviando a carga dele. Eu conheço mulheres que têm preguiça de ir ao mercado. Elas não gostam de ir ao mercado. Nada errado com isso. Se você tem um marido que pode fazer compras por você, ótimo, não tem problema nenhum com isso. Mas eu conheço mulheres que fazem isso e por isso prejudicam o marido estar, por exemplo, no culto de quarta. Então, ao invés de ele estar na igreja, ele é líder, ele precisa aprender, mas ele não pode estar quarta porque ele está fazendo um serviço que é seu. Ou, sei lá, você escolheu aquele dia para dar um faxinão, você precisa da ajuda dele. Mas naquele dia, no dia que tem estudo para os homens, no dia que vai ter um acampamento que os homens vão passar o dia inteiro com o pastor, ouvindo da palavra de Deus. Então, quando você cumpre as suas funções como mãe, como dona de casa, você permite que o seu marido possa avançar. Não só na carreira dele, na profissão dele, mas também no reino de Deus, né? Muitas vezes a gente inverte isso, né? A gente vive enfiada dentro da igreja, mesmo sem ter cargos, mesmo sem ser liderança, mas a gente arruma um monte de atividade na igreja pra gente, aí não conclui as nossas tarefas e as nossas obrigações dentro de casa e pede pro marido ajudar, impedindo ele de fazer as coisas na igreja. Então, às vezes, a gente embola um pouquinho meio de campo, né? Então, a gente precisa colocar as coisas no lugar correto. E aí nós vemos na Bíblia várias mulheres descritas, né, como mulheres que serviam ao Senhor, como Dorcas, por exemplo. Não era líder, não era pastora, não era presbítera, né? Mas ela era notável pelas suas boas obras. E o que ela fazia? Túnicas e vestidos para viúvas. Mas ela tem o nome dela citado na Bíblia como uma mulher notável. Ela trabalhava para o corpo de Cristo. Temos Lídia também, né, que tinha o desejo lá em Atos 16:15 demonstrado de hospedar Paulo e Timóteo, né, entrar em minha casa e aí ficar com os seus dons, com o seu chamado para servir aos outros, elas estavam servindo a igreja de Cristo. E aí é um texto muito interessante que eu queria que vocês abrissem comigo, que é o texto de 1 Timóteo 5, de 9 a 10, aparentemente não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas vocês vão me entender. Aqui está sendo dada a recomendação para quais as mulheres viúvas que a igreja deveria ajudar. Existiam pré-requisitos para que se fosse uma mulher considerada verdadeiramente viúva. Aí o texto diz assim, 1 Timóteo 5, 9 e 10. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. E aí ele vai falar sobre o testemunho de vida dessa viúva. Como é que essa viúva tinha que ter sido para que fosse comprovado que ela realmente era uma mulher crente, temente a Deus, e que a igreja fosse ajudá-la agora. Que tenha sido esposa de um só marido, seja recomendado pelo quê? Pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados e se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Que coisa linda, né? Que lista que você pode botar aí num papel e pregar na sua geladeira
de atributos e de atitudes que nós podemos ter e devemos ter no nosso dia a dia como mulheres geradoras e cuidadoras de vida, né? Sejamos conhecidas, recomendadas pelo testemunho que as nossas boas obras dão. Tendo criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés, socorrido atribulados, e se vivemos na prática de boas obras. Não te parece meio fora de contexto essas qualidades aqui para as mulheres de hoje? É incrível, incrível. Porque o que nós mulheres hoje temos sido ensinadas? A cuidar? A voltar para dentro ou a sair para fora? Ou a cuidar de interesses alheios à nossa família, à nossa igreja? A gente está voltada o tempo todo para cuidar de necessidades de grandes empresas. É isso que a mulher hoje é chamada a fazer. Mas é engraçado que a Bíblia não é assim. A Bíblia fala que você deve se voltar para as maiores necessidades do corpo de Cristo. Para socorrer, para auxiliar, para criar os filhos, para cuidar do marido. É para isso que nós somos chamadas. Lá fora é outra história. Lá fora é se sobrar tempo, é se der tempo, né? A prioridade é o cuidado com o corpo de Cristo, com a sua família, com os seus, né? Então isso é uma lista lindíssima, porque isso aqui não faz sucesso no nosso meio. Eu estava lendo esses dias uma lista das mulheres mais brilhantes do mundo naquele ano, acho que da revista Forbes. E a colunista descreveu ali mulheres que são donas de times de beisebol, grandes jornalistas, grandes biólogas, grandes professoras universitárias, e louvando o trabalho de cada uma delas e botando ali a lista das 10 mais. Não tinha uma ali que tivesse sido honrada por socorrer os atribulados. Não tinha nenhuma ali que tivesse sido lembrada por cuidar de enfermos, ou por criar bem seus filhos, ou por ser uma boa esposa. Essa mulher não é louvada no nosso meio, na nossa sociedade. Essa mulher não é louvada. Só que aí a gente precisa decidir o louvor de quem que a gente deseja, né? Se a gente quer receber o louvor do mundo ou se a gente quer receber o louvor de Deus. Então isso é uma coisa que a gente tem que entender. Que quando a gente quer receber o louvor do Senhor, a gente precisa saber o que Ele quer da gente. E não o que o feminismo quer da gente, o que o mundo quer da gente, o que a ideologia vigente requer, né? Mas o que Deus espera de nós. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso mais tarde. Vamos lá, outra forma, pode passar, da gente servir a igreja de Cristo. Pode passar aí para mim. Outra forma de nós fazermos isso é quando nós... Pode passar. Quando nós nos submetemos à liderança da nossa igreja. Sabia disso? Que uma forma de você ajudar e de você trabalhar... É porque eu sei que muitos de vocês, como eu, né, não conheço a história de vocês, mas eu conheço a minha. Vim de uma igreja ativista. Muito ativista. Então eu era professora de escola dominical, eu ficava com as crianças no berçário na hora do culto, eu era presidente da UMP, eu cantava no coral, eu tinha de segunda a segunda minha semana preenchida, trabalhando na igreja. E aí, quando eu entendi algumas coisas, e quando eu passei a participar de uma igreja que era diferente disso, que não prezava pela pessoa estar na igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mas que prezava pelo dia do Senhor, né? E que esse era o dia mais importante, não que você não possa estar nos outros, né? Também me entendam. Mas eu era uma ativista. Então, quando eu entendi que não era para ser assim, meio que eu me senti num vácuo, tipo, então eu não tenho nada para fazer, né? Então eu tô, ok, vou sentar, cruzar a perna e... Não, existem formas de nós trabalharmos. Eu me sentia meio, tipo, eu não tô rendendo. Eu não faço nada para Deus. Eu só venho aqui, assisto o culto e vou para casa, né? Então a gente precisa, principalmente a gente que foi de igreja mais complicadinha, ou igrejas
hereges mesmo, né? A gente precisa renovar a nossa mente para entender o que Deus requer de nós, né? E isso aqui, por incrível que pareça, ou por incrível que não pareça, é uma forma de nós trabalharmos para o reino de Deus. Porque você, como dizia minha avó, muito ajuda quem não atrapalha, né? Você não criar problema para a liderança é você trabalhar para o bem dessa igreja, é você trabalhar para o bem dessa liderança, porque aí você vai deixar para que os líderes resolvam problemas que são problemas de verdade, não picuinha, né? Não briguinha porque você é insubmissa, né? Então, submeter-se à liderança da sua igreja é uma forma de você trabalhar para o reino de Deus, né? Deve ser um aspecto levado em consideração. Respeite seu pastor, respeite o seu conselho, ouça-os, considere o que eles dizem. Tenha os seus líderes em alta conta. Quando a gente fala isso, a gente está falando de pastores que são pastores e líderes que são fiéis, não são perfeitos. Não é? Então você pode olhar o seu líder e você dizer para ele, mas ele tem, talvez isso aqui eu não concorde muito com ele. Isso vai existir sempre, né? Nós não concordamos uns com os outros o tempo todo. Mas se você tem uma liderança que é uma liderança fiel à palavra de Deus, ouça, respeite, obedeça. Quando você discordar de algum assunto teológico, aí eu vou falar de você discordar do seu pastor, lembre-se que você não é teólogo. Lembre-se que você não vive disso. Lembre-se que você não estudou para isso. Lembre-se que ele é pastor e você é ovelha. Eu lembro que quando eu comecei a descobrir a fé, né, eu nasci criada na igreja, mas numa igreja difícil. Quando eu conheci a fé, estava começando a entender, dei de cara pela primeira vez com um pastor que era expositor bíblico, e o primeiro debate nosso foi porque eu disse a ele, pastor, eu acho que ser crente é questão de inteligência. Porque veja como a vida do crente é melhor do que a do ímpio, né? Então eu acho que eu seria crente de todo jeito. E ele disse, não, você é crente porque o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, porque ele te quebrantou, ele te escolheu. Falei, não, tá, tudo bem, eu acredito nisso aí também, mas é porque eu quis, né? É porque eu me achei. E aí a gente começou a conversar. Até que no meio da conversa eu falei assim, gente, como eu sou petulante, né? Ele estudou para isso, essa é a vida dele, ele é o teólogo, eu sou uma menina de 20 anos. Eu não estou entendendo muito bem o que ele está falando, não, mas ele deve ter razão. Então eu vou ficar quieta e vou estudar mais sobre o assunto, vou esperar até que essa verdade me seja totalmente esclarecida, né? Óbvio, foi o que aconteceu, né? Então, muitas vezes nós, principalmente nessa era de internet, em que todo mundo se acha teólogo, todo mundo lê um monte de coisa, às vezes o seu pastor vai falar alguma coisa para você e você vai querer ir contra. Então considere essas coisas, sempre considere essas coisas. É como um pai com um filho. Um pai sabe tudo, absolutamente tudo, e está sempre certo? Não sempre, mas na maioria das vezes está. Na maioria das vezes, depois o filho dá razão ao pai, né? Então, esta é uma forma também de trabalharmos para a Igreja de Cristo. Não discuta com o seu pastor ou com seus presbíteros em público. O ideal é que você não discuta nunca. Mas se você precisa ter alguma conversa mais assim com ele, chame em particular. Gente, cuidado com o grupo de WhatsApp, por favor. Eu não sei como é que é aqui, mas eu tenho visto igrejas que estão se matando por causa de grupo de WhatsApp. O WhatsApp não é lugar de decidir coisa séria, não é lugar de dar lição de moral, principalmente na liderança, né? Então, cuidado com isso. A gente perdeu meio que a noção de público e privado, né? A gente precisa resgatar essa noção no nosso meio. Então, se você tem alguma coisa para falar à sua liderança, que seja em privado, com todo respeito, não é? Sempre se submetendo. Essa é uma forma de nós trabalharmos para a Igreja de Cristo. Pode passar. Então, busque formas menos visíveis de servir a Cristo. Às vezes, a gente quer aparecer, essa é a verdade. A gente quer ter um lugar de destaque na igreja. A gente quer que as pessoas reconheçam o nosso serviço, mas tem muito trabalho para fazer na Igreja de Cristo. E a maioria desse trabalho
não é visto. É como o nosso trabalho de mãe e dona de casa. Não é um trabalho que não é visto? Não é um trabalho árduo. Que eu brinco que toda dona de casa, ela não tem horário, né? Então, ela tem que fazer o seu horário. Não, deu meia-noite, eu vou dormir, chega. Porque se ela não disser, deu meia-noite, eu vou dormir, chega, ela vai virar a noite trabalhando, né? Mas é um serviço que não é visto. Esse é o papel da mulher. É um trabalho que não é visto. E na igreja também. Então a gente tem que reformular a nossa mente para procurar na igreja serviços menos óbvios, serviços menos vistos, mas que são igualmente altamente necessários. Eu lembro que uma vez eu não sei quantas de vocês já passaram por isso, mas o trabalho da dona de casa, só a dona de casa entende, né? É igual o trabalho do seu marido no escritório. Eu também conheço mulheres que falam assim: fulano fica de 8 às 5 naquele escritório, só na frente daquele computador, mama mata. Fácil, fácil. Não sabe ela o tanto de problema que ele está lidando ali com aquele computador, o tanto de pressão que está sobre ele, né? Então, é um julgamento injusto. Da mesma forma, acontece com a gente também, às vezes, né? Eu lembro que um dia eu fui dar faxina na cozinha. Sabe, a faxina, aquele dia que você fala assim: hoje eu só saio da cozinha no fim do dia. Pense na cozinha imunda. Aí vamos lá. Arrasta geladeira, arrasta fogão, esfrega azulejo até lá em cima, aqueles negocinhos do armário de correr, tira tudo do armário, limpa tudo, esfrega cada grelhinha do fogão, né? Limpa cada cantinho da geladeira. Eu comecei às 8 da manhã. Quando foi 3h30 da tarde, meu marido chegou em casa, botou o pé na cozinha e falou: o que tu tá fazendo aí até agora? Tipo, eu não vi nada de diferente. Tipo, não é uma outra cozinha. A cozinha continua com a mesma cara, né? Aí eu ri, eu falei: pois é. Ele nunca vai entender, né? Porque ele nunca vai ter que faxinar uma cozinha. Da mesma forma, existem serviços que são essenciais na igreja e que ninguém vai ver e ninguém vai louvar. Mas são serviços que precisam ser feitos por nós, né? Então a gente precisa aprender isso. Pode passar? Precisamos aprender a servir ao Senhor com os nossos dons e os nossos talentos, aqueles de mulherzinha, aqueles que Ele nos deu, né? Então, nós somos imagem e semelhança de Deus e refletimos o seu caráter. Nós refletimos para os irmãos o caráter de Deus quando nós desenvolvemos os nossos dons no meio da igreja. É uma forma de... quando nós estamos cuidando, é uma forma de Deus cuidar do seu povo através de você. Isso não é um privilégio? Eu lembro uma vez eu estava internada com um bebê para nascer prematuro e fiquei muitos dias internada no hospital e era um hospital público. Então eu só recebia visita de 1 hora por dia, de 2 às 3 da tarde. E não via mais ninguém, não podia ver meu marido, não tinha acompanhante. Então era muito triste ficar ali sozinho o dia inteiro. Passei muitos dias internada. E como era a bênção quando nesse horário de visita vinha uma irmã da igreja e trazia frutas para mim. Porque ali a gente passava uma fomezinha naquele hospital. Fomezinha. E vinha uma irmã e trazia frutas para mim. E naquele momento eu pensava assim: puxa vida, Deus é quem está fazendo isso. É Ele quem está capacitando essa mulher para que ela tenha misericórdia de mim. Porque Ele não vai vir aqui trazer frutas para mim, mas Ele envia alguém que traga. Que coisa marcante isso foi na minha vida. Saber que alguém estava tendo cuidado por mim e que era o Senhor quem estava despertando isso nela. Então eu me senti amada pelo Pai, cuidada pelo Pai. Não é? Então quando a gente expressa isso, a gente está abençoando as pessoas, fazendo aquilo que o Pai faria por elas. Ele deixou quem fizesse no lugar dele. E somos nós. Né? É como quando você oferta para um missionário, para um pastor, você oferta um dinheiro. Deus não é o dono do ouro e da prata, Ele poderia fazer aparecer dinheiro na conta bancária daquele missionário que está precisando. Mas Ele não escolheu que fosse assim. Ele escolheu que fosse você, que abrisse mão do seu egoísmo, abrisse mão daquele dinheiro que você ia comprar coisa nova para você,
e fosse lá, você, com as suas perninhas, e ofertasse para aquele missionário, para aquele pastor que está necessitado. O que é isso, gente? É o interesse que Deus tem em que nós sejamos um, em que nós tomemos conta das necessidades uns dos outros. Outra forma que nós podemos servir ao Senhor com os nossos dons é exercendo a hospitalidade. Essa é uma maneira visível, palpável, de sermos água fria, que mata a sede, ou águas quentes, que trazem cura. Como é que nós fazemos isso no nosso dia a dia? Exercitando, trabalhando. É dessa forma que nós podemos ser bênção na vida dos nossos irmãos em Cristo. Então, quando exercemos a hospitalidade. João Calvino fala assim a respeito da hospitalidade. A hospitalidade, ou seja, a fraternidade e a generosidade demonstradas para com os estranhos, não é uma forma inferior de amor, porquanto estes são, de todos, os mais destituídos dos privilégios da vida, visto que se acham distantes dos seus familiares. Está falando daqueles que você está hospedando. É por isso que o apóstolo expressamente vos recomenda que sejam hospitaleiros. Assim, pois, vemos que quanto mais alguém for desconsiderado, ainda mais atentos devemos estar às suas reais necessidades. Aqui João Calvino nos chama a exercitar a hospitalidade com quem não tem nada para dar de volta. Porque exercer a hospitalidade com alguém que é muito proeminente, que é muito rico, alguém que vai te fazer um favor, alguém que vai retribuir o que você está fazendo, não é mole, qualquer um faz isso. Mas você exercer a hospitalidade com alguém que não pode te retribuir, que não tem nada de bom, assim, né, visivelmente falando, para te dar, é exercer a verdadeira hospitalidade. E essa é uma ordem bíblica, né? Romanos 12, 13 diz: compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. É alguma coisa que nós devemos praticar sempre. 1 Pedro, também 4, de 7 a 11, diz a senhora: o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E essa expressão é linda. Lembra quando é falado que daqueles dispenseiros fiéis, falando sobre os pastores, a ideia ali, acho que até a Arab citou isso semana passada, no Velho Testamento, quando eles iam na dispensa tirar alimento para dar aos necessitados, né? Então o dispenseiro, no caso o pregador, é esse, aquele que tira do tesouro da palavra de Deus e dá às suas ovelhas. E aqui novamente ele usa esse termo. Nós devemos servir uns aos outros, né, sendo hospitaleiros, sem murmuração, sendo bons dispenseiros da graça de Deus. É como se nós estivéssemos redistribuindo graça, né, redistribuindo a bondade de Deus, redistribuindo, não ficando com aquela graça só para nós, ou com a bondade, com a benignidade, com a longanimidade de Deus só para nós, com todas as maravilhas que Deus fez por nós só para nós, mas que isso transbordasse para os nossos irmãos. E é engraçado que ele fala ser de hospitaleiro sem murmuração. Por que ele fala ser de hospitaleiro sem murmuração? Porque ser hospitaleiro dá trabalho, né, Flávia? Dá trabalho, né? Chega uma mulambada na tua casa com um monte de mala, com um monte de criança, com um monte de colchonete. A gente chega e dá trabalho. Por quê que ele fala isso sem murmuração? Porque ser hospitaleiro dá trabalho. Trabalho árduo quando você recebe pessoas na sua casa. Então a gente deve fazer isso sendo grato ao Senhor por essa oportunidade. E não apenas ser hospitaleiro no aspecto físico, né? Só de receber, de dar um cafezinho, ou de dar uma roupa de cama
cheirosa para nossas visitas dormir, mas interessado também na alma, no estado emocional daquela pessoa que está ali com a gente, abrindo a nossa casa, abrindo a nossa família, compartilhando da palavra de Deus e da nossa vida com aquela pessoa que está na nossa casa, né? Outra forma que nós podemos servir a Igreja de Cristo, compartilhando as necessidades dos santos, conforme nós lemos nesse texto de Romanos 12, 13, né? Compartilhar as necessidades dos santos, isso é uma ordem. Isso não é uma opção que você tem se te sobrar dinheiro, se você conseguir fazer aquilo que você está sonhando e desejando, né? Lembra do que a gente ouviu hoje na pregação, né? Nós que somos ricos para quê? Para ajudar, para compartilhar a necessidade dos santos, né? Deus não dá riqueza ao homem para que ele fique se refestelando, fica lá se aproveitando da riqueza sozinho e a sua igreja ao redor amíngua, né? Quando Deus ele concede riqueza aos homens, é para que possa abençoar. É claro que você pode usufruir, né? Não é errado usufruir da riqueza, mas ela não é só para nós, ela é para ser compartilhada, né? João Calvino ele diz assim: fazer o bem àqueles de quem esperaríamos o mínimo de recompensa não é uma coisa tão grandiosa assim. Deus nos recomenda exatamente estas pessoas de uma maneira muito especial, aquela de quem nós não esperamos nada em troca. Somente quando aliviamos as necessidades dos irmãos por nenhuma outra razão, senão para exercer a nossa benevolência para com eles, é que verdadeiramente comprovamos o nosso amor, né? Então, quando você ajuda, você compartilha a necessidade dos santos, não querendo nada em troca, apenas por compartilhar a benevolência que Deus colocou na sua vida com ele, é que você recebe isso. E é interessante porque Deus ele tem prazer em recompensar essas boas obras, né? Esses dias eu estava lendo, eu não sei onde eu li isso, mas eu preciso urgentemente achar e anotar, botar lá entre aspas, e o nome, se eu não me engano, foi um puritano, só pode ser, que ele disse assim, que quem costuma se esquecer dos favores que nós fazemos às pessoas são as pessoas. Deus não. Deus não se esquece de nenhum copo de água fria que você deu a um dos seus filhos. Tá tudo anotado e será recompensado. Eu achei isso tão lindo, porque às vezes você, principalmente você que é uma pessoa que é acostumada a servir, você serve, às vezes leva umas patadas, né? Às vezes algumas pessoas se viram contra você e aí você fica desanimado, né? Você fala, poxa, a gente, né, quer ajudar, mas as pessoas não querem ser ajudadas, né? E aquilo caiu como uma luva. Nenhum copo de água fria. Então, se você está com visita em casa, se você está recebendo gente, está ajudando gente, está lavando aquela pilha de louça enorme, lave feliz, porque você está fazendo para o Senhor, né? É a Cristo Senhor a quem estamos servindo, não é aos nossos patrões, aos nossos empregados, às nossas visitas, ao nosso marido. Estamos servindo a Cristo no final das contas, né? Então, as nossas boas obras, elas serão sim recompensadas pelo Senhor. Abram lá comigo, vamos conferir isso aí. Mateus 25. Versos de 31 a 45. Diz assim a palavra do Senhor: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Olha o contexto, presta atenção no contexto. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive sede, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Olha que coisas tão práticas, né? Que incrível, né? E me hospedastes.
estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha que texto lindo! E esse texto não está falando de todo mundo, está falando dos pequeninos irmãos, está falando da igreja de Cristo, ok? Esse texto aqui não é movimento social, não. Para você sair fazendo bem indiscriminadamente a todo mundo, não. Você pode fazer a quem você quiser, mas principalmente a igreja de Cristo. E esse texto está se referindo aos meus pequeninos irmãos, a igreja. Toda vez que nós vamos visitar um doente, toda vez que nós damos um copo de água fria, toda vez em que nós hospedamos, nós estamos fazendo isso a Cristo. Jesus está dizendo: vocês fizeram para mim. Se tem incentivo maior do que esse, eu não conheço, não. Nunca ouvi falar. E da mesma forma o texto diz: apartai-vos de mim, porque eu estive com fome e vocês não me deram, eu estive com sede, estive preso, e eles vão perguntar: ué, quando é que foi que aconteceu isso que eu não vi? Toda vez que vocês deixaram de fazer isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Né? Então, quando nós estamos servindo ao corpo de Cristo, nós estamos servindo ao próprio Cristo. Engraçado que eu sempre pensei em Marta e Maria. Sempre invejei Marta e Maria. Eu pensava: gente, pense hoje, depois da escola dominical, o próprio Deus falar para vocês: Jéssica, tem almoço lá hoje? Queria almoçar com você. Eu ia pirar, eu ia ficar louca. Eu ia ficar louca. Eu ia querer fazer as melhores comidas, as melhores sobremesas, comprar a coca mais gelada, deixar tudo muito pronto para que quando ele chegasse, tivesse uma mesa linda, maravilhosa. Pense no privilégio que você teria, como Marta e Maria tiveram, né? De servir ao Deus homem. Só que ele está dizendo que quando você faz isso a um irmão, você está fazendo a ele. Não é incrível? Incrível, é incrível. O evangelho é um negócio espetacular, né? É contra toda e qualquer coisa que a gente vê por aí pelo mundo, né? É contra a nossa própria natureza, né? Estamos servindo a Cristo. Então, você como mulher que é mais atenta, muitas vezes, a detalhes, perceba as conversas dos irmãos da igreja. Fique atenta para ver se eles têm algumas necessidades que talvez o pastor e o conselho não estejam sabendo, comunique ao pastor. Fique atento para suprir as necessidades de alguns irmãos. Quantas experiências eu tive disso na minha vida, porque fui esposa de pastor? Quantas? De alguém olhar um tênis do meu filho furado e vir me perguntar: por que o tênis dele, por que ele veio para a igreja com tênis furado? Porque ele só tem esse. Poxa, como é que aquela irmã foi ali olhar, ver que o tênis estava furado? E teve a preocupação de saber que se aquele tênis estava furado porque não tinha outro, ou se era porque ele queria ver com furado mesmo, e veio me perguntar. E aí ia lá, comprava um tênis e dava um tênis para o menino. Né? Mulher, isso é dom que Deus dá às mulheres. Atenta a pequenos detalhes. Para quê? Para fofocar da vida dos outros? Não! Para socorrer, para ajudar. Para isso que nós devemos estar atentas a tudo que está acontecendo no meio da igreja. E se você é esposa de pastor, de diácono, de presbítero, mais ainda. Né? E também não é só a necessidade de comida e de auxílio material, não. Mas a gente deve estar atenta à necessidade de companhia, às necessidades emocionais das nossas irmãs na igreja. A gente não pode viver dentro da igreja como o mundo vive. Como é que o mundo vive? Cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Cada um cuida da sua vida, eu cuido da minha, você cuida da sua, ninguém se mexe na minha, eu não me meto na sua. No corpo de Cristo é diferente. No corpo de Cristo nós estamos aqui para isso. Ajudar uns aos outros nas suas necessidades. E é aqui na igreja local. Não fica pensando no missionário que está na África só, não. Pensa nele também, mas pensa aqui. Nas pessoas que Deus deu a você.
Porque se você olhar em volta de você, essa é a família que Deus te deu. A família de Cristo. É a essa família que você deve auxiliar, cuidar, né? Então, não é só ajuda, essa necessidade dos santos, não é só ajuda financeira, não, é ajuda emocional, ajuda nos serviços domésticos. Pode passar. Você pode também servir as suas irmãs que têm filhos pequenos. Que bênção quando a igreja está preocupada em ajudar aquela mãe descabelada, que está com aquele mundo de menino pequeno, que não dá conta da vida. Né? Perguntavam para mim, quando eu tinha filho pequeno, perguntavam: menina, como é que tu dá conta do serviço da casa? Eu falava: não dou. Fácil. Não tem como dar. Ou você cria menino, ou você mantém a casa limpa e arrumada. Os dois juntos não cabe. Né? Às vezes tem mulheres ao seu lado que estão à beira de uma depressão, porque não estão dando conta do trabalho de casa. E você passa todas as suas tardes tranquila, porque você já criou seus filhos como eu. Então você vai para academia, você vai dar uma voltinha no shopping. E tem uma irmã da igreja se descabelando. Por que você não pergunta para ela se você não pode ir lá ajudar um dia? Você que é solteira, que ainda não é casada. Por que você não pode dispor de uma parte do seu dia para que o casal possa sair para jantar sozinho? Gente, é tão importante. É tão importante o casal sair para jantar sozinho. Quantas vezes eu fui abençoada dessa maneira nas igrejas onde eu passei. E aí algumas famílias, inclusive, pagavam o jantar, porque a gente não tinha um centavo para comprar um birilo, como diz o outro. E aí esse casal chamava a gente às vezes e falava: quarta-feira vocês têm compromisso? Não, não temos, então vocês vão sair para jantar. Vamos? Vão. Deixa as crianças aqui em casa. E aí, quando eu deixava a criança, eles deixavam um envelope com um valor em dinheiro para que a gente pudesse sair para jantar. Pense numa pessoa que está preocupada com o outro. Pense numa pessoa que estava olhando a necessidade. Ela devia estar me vendo com o olho esbugalhado, né, a cara de maluca na igreja, doida, com 4 meninos pequenos. E ela devia estar pensando: essa menina precisa sair um pouquinho. Que bênção era isso. Então nós precisamos aprender a exercitar a bondade de Deus na vida dos membros da nossa igreja. Começa olhando para quem tem filho pequeno, gente. Você que não tem ainda, ou você que já teve, já esqueceu de tudo que você passou, é bom lembrar. Porque é bom lembrar que aquilo que você gostaria que tivessem feito por você, é bom fazer pelos outros, né? Então, incentive as famílias da sua igreja a terem um tempo juntos, os casais da sua igreja a terem um tempo juntos. Mas é fácil falar, né? Vocês estão precisando sair os dois, mas eles não têm com quem deixar as crianças. Então fique você, cuide das que estão tendo bebezinho agora. Lá na igreja a gente começou um trabalho com as... Fica até como sugestão para vocês. Com as mães que estão tendo bebê. A gente entrou numa leva de um monte de mãe tendo bebê. E aí, de repente, tinha uma família na igreja que não era da cidade. Tinha chegado na cidade, acabou de se mudar com um buchão desse tamanho, da terceira filha. Ela tinha 2, uma de 3 anos, uma de 2 anos, e ia ter a terceira bebê. E aí, as mulheres da igreja conversaram e resolveram fazer o seguinte: bora dar um jeito de ajudar a Bruna com comida. Ela morava longe, muito longe. Então não daria pra gente ficar indo sempre lá. Ok, vamos fazer com comida? Vamos. Aí montaram um esquema em que todo domingo uma das mulheres da igreja levaria para a igreja uma sacola térmica com várias comidinhas congeladas para a Bruna passar a semana. Não comida, tudo pronto, mas carne assada, frango feito já, o filé de frango, um monte de feijão cozinhado e temperado em potinhos pequenos, de maneira que ela conseguisse se sustentar durante toda aquela semana. Então nós fizemos uma escala e cada domingo uma moça, durante 3 meses nós fizemos isso. E aí quando foi chegando ao final do 3º mês, ela falava: eu não sei como é que eu vou viver mas sem isso, porque foi uma bênção muito grande. Chorou, levou um bolo para as meninas da igreja. Quem nunca teve filho pequeno, ou quem mora perto dos pais, ou quem tem uma empregada, não tem ideia do que isso significa na vida de uma moça com 3 filhos pequenos, que mora longe da família e que não pode pagar uma empregada. Isso é uma bênção. E, de certa forma, não é só bênção para ela, mas é bênção também para nós que estamos fazendo.
Porque a gente vai tirar do nosso dinheiro, a gente vai tirar do nosso tempo para servir. Isso é aprendizado para nós. E aí, minha filha, foram 3 logo de uma vez. Então, acabou de uma, entramos em outra, acabou da outra, entramos em outra. Parece que agora vamos ter uns mesezinhos aí de folga de comida congelada. Mas isso é só um exemplo. Eu estava lendo esses dias de uma moça que, nos Estados Unidos, que ela fazia isso. Ela cozinhava, acho que eu li isso na Lei da Bondade, se eu não me engano. Eu sou péssima de lembrar onde eu li as coisas. Foi Lei da Bondade, Mary Bick contando sobre alguém que fazia sempre isso, fez disso o lema da vida dela. Cozinhei, fiz carne assada, servi a família, sobrou 4 pedaços aqui. Ao invés de eu deixar para janta, ela ia lá, pegava aqueles 4 pedaços, dividia em 2 pequenas porções, que desse para uma porção individual, congelava. Tudo que ia sobrando, fresquinho, ela acabava de fazer, congelava. No final de semana ela levava para um idoso da igreja. Que coisa linda, né? Preocupada, porque aquela idosa já não tem mais o mesmo pique, então se ela tivesse uma carnezinha já feita, já ajudaria ela. Isso é um estilo de vida, gente. Viver para servir a igreja de Cristo é um estilo de vida. É você mudar a chave da tua cabeça, que pensa assim, eu mesma, minhas necessidades, meu cabelo, meu dinheiro, minha escova, minha roupa nova, minha viagem. É mudar essa chave, não deixar de fazer tudo isso, que tudo isso é muito bom, mas lembrando que existem pessoas que sofrem ao seu redor. E existem pessoas que têm necessidade ao seu redor e que você precisa ajudar. Isso é um estilo de vida, é um jeito de viver. Estar sempre atento. No que eu posso ajudar? Como eu posso aliviar? Vou dar um exemplo para vocês, meninas, moças, solteiras. Quer me matar? Me mata. É quando você está. Estou até conversando isso com a Érica, né? Lá essa semana. Me mata, quando você tá. Vamos oferecer um almoço lá em casa. Aí vai 30 pessoas almoçar. E aí, quem se liga de levantar para ajudar a lavar a louça depois, geralmente é outra mulher mais velha, casada, que sabe o que significa uma louça até o teto. As solteiras, geralmente, continuam lá, aproveitando a sobremesa, batendo papo, e não se mexe. Mas tem uma pior do que essa, que é aquela que se levanta, vai lá, lava o seu prato, o seu garfo. Menina, eu fico pra morrer. Eu não aguento. Como é que você chega numa pia que tem 30 pratos e você lava o seu e coloca ali? E tipo, fiz a minha parte, vou-me embora. E larga a pobre da dona de casa, que já foi ao mercado, já comprou as coisas, já cozinhou o dia anterior todinho, e você tem coragem de ir embora, falar, beijo, obrigada. E não lavar a louça. Meninas, acordem. E mães, acordem, ensinem isso às filhas de vocês. Não é? É uma maneira de servir. Você estava sendo servida, sirva também. Você não é a rainha da Inglaterra para sentar e ser servida o tempo todo. Né? Aprenda a servir nas pequenas coisas. Isso é uma forma de vida. É um jeito de viver, procurando o serviço das nossas irmãs em Cristo. Então, ajude as pobres que têm criança pequena. Se oferece para fazer uma faxina de vez em quando. Junta as meninas da igreja, as mais novas da igreja, bora fazer um faxinão cada mês na casa de uma, se organiza. E assim você estará trabalhando para a igreja de Cristo. Vai dormir no hospital com uma mamãe que teve neném. Vai dormir no hospital com uma mãe que está com criança doente. Se oferece para... Fica atenta. Se oferece para dormir com as crianças, enquanto a mãe está lá no hospital e o pai cuidando do neném que está doente. Não se fechem na concha da vidinha gostosa de vocês ou nos seus próprios problemas. Se abra para a igreja de Cristo. E principalmente nós que somos solteiras, já criamos filhos, né? Então a gente tem um tempo maior. Vai chegar, viu? Esse tempo maior vai chegar, vai passar. Ou você que é viúva, né? Não tem mais filhos para cuidar, não tem mais marido para cuidar.
Invista o seu tempo. Eu vejo muitas mulheres falando assim: eu não vejo a hora dos meus filhos saírem de casa, estarem criados para eu poder voltar para o mercado de trabalho. Não vejo a hora. Mas eu não vejo, dificilmente, eu vejo uma mulher falando: não vejo a hora dos meus filhos se criarem, casarem e ir embora para eu me devotar à Igreja de Cristo. Difícil você ver isso. Não vejo a hora de ter menos trabalho em casa para poder trabalhar mais para as minhas irmãs, para servir mais as minhas irmãs, para dedicar mais o meu tempo às minhas irmãs. Cuide também e dê atenção aos idosos da sua igreja. Pergunta se tem quem leve ao médico. Dá carona. Gente, dá carona que saia do seu caminho, gente. Tem gente que só dá carona quando passa na porta. Se não passar na porta, não pode dar carona. Você tem um carro para servir. Sirva os irmãos da sua igreja com os seus bens. Então, os nossos velhos, nós precisamos honrá-los. Ouça as suas histórias. Faça-lhes uma visita. Pergunta sobre a saúde dele. Eu sei que tem muito idoso que quando você começa a perguntar sobre a saúde, leva 2 horas de conversa, né? Tenha paciência e escute. Próximo. Seja mestra do bem. Tito 2, de 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de, com o propósito de instruírem as recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Todas nós temos esse chamado de sermos mestras do bem, de ensinar as mais novas. Você tem 20? Tem uma de 16 para você ensinar. Você tem 16? Tem uma de 12 para você ajudar. Né? Então, todas nós somos chamadas a sermos mestras do bem. Pode passar. Nós somos exemplo para as outras mulheres e para as meninas da nossa igreja. Não viva a sua vida cristã como se tudo que se referisse a você fosse só para você e dependente de você. Abra a sua vida, abra a sua casa, abra o seu coração. Porque quando você faz isso, você está ensinando. Você tem filhos pequenos? Chame as moças solteiras para irem na sua casa, para elas verem como é que funciona o seu casamento, como é que se disciplina uma criança, como isso é precioso, né? Quando você, por exemplo, é um jovem casal que não tem filhos ainda e você tem amigos que têm filhos. Que coisa preciosa você poder observar e falar: puxa, eu vou fazer assim. É no corpo de Cristo que a gente desenvolve essas habilidades de aprender a viver a vida cristã no dia a dia, no púlpito, com a palavra de Deus e na convivência dos irmãos. Então, abra sua casa. Não tenha medo de estragar teu carpete. Não tenha medo de quebrar seus pratos. Abra sua casa para os seus irmãos. Seja mãe. Você deve instruir as mais novas, já falei, pode ir. Seja mãe para as crianças e adolescentes da sua igreja. Se aproxima deles. Ajuda os pais. Reforce o ensino dos pais, ofereça sua amizade, ofereça sua casa, ofereça seu tempo livre para reforçar aquilo que os pais têm ensinado aos filhos. Pode passar? Outra forma de ajudar o reino de Deus é formando a próxima geração. É cuidando dos seus próprios filhos. Pode passar. Essa é uma segunda parte da palestra que a gente não vai dar, eu vou só passar rapidamente. Ensine os seus filhos que o culto público é um momento solene. Enquanto você está ensinando os seus filhos, você está ajudando o pastor. Enquanto você ensina o seu filho a não ficar saindo toda hora para ir beber água, saindo toda hora para ir ao banheiro, enquanto você está disciplinando seus filhos no culto público, você está formando a nova geração, que será uma geração de crentes, e você está ajudando a manter a ordem no culto público. Isso é trabalho na igreja. E é um trabalho árduo que as mamães exercem. Pode passar. Ordene a sua manhã de domingo, para que isso possa acontecer, né? Para que você consiga chegar calma na igreja. Acorde mais cedo, acalme suas crianças e chegue no culto com tempo. Chegue no culto para que você possa levar ele ao banheiro, falar umas verdadezinhas no pé de ouvido dele, né? Dar água, acalmá-lo, sentá-lo para que o culto comece. Isso é trabalho na igreja. Pode passar.
Então, minha gente, tem muito trabalho para mulher no corpo de Cristo, vocês viram? Tô cansada só de falar, só de pensar, já dá canseira. É muito trabalho. Então a gente precisa arregaçar as nossas mangas e servir a Deus no serviço ao próximo. A gente precisa se gastar as nossas energias, gastar o nosso dinheiro, gastar a nossa saúde em prol do corpo de Cristo. Isso é uma coisa da qual você nunca vai se arrepender. Nunca. Por quê? Mateus 25. Porque todas as vezes que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então que o Senhor abençoe vocês, abençoe a igreja de vocês, que vocês continuem sendo mulheres frutíferas, que deem muitos frutos em casa e que esses frutos transbordem para a igreja, transbordem para o corpo de Cristo, e que a gente não seja preguiçosa para trabalhar para os outros, mas que a gente tenha ânimo, né, de exercer os nossos dons femininos, de cuidar e de zelar também com os nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, que eu sei que a gente tem uma vida dura, né, uma vida de muito trabalho o tempo todo com os nossos próprios, né, mas como o Senhor nos abençoa, como Ele fortalece, né, e como Ele nos dá a alegria de termos a certeza de que é a Ele que nós estamos servindo. Eu tenho certeza que se Ele fosse almoçar na sua casa hoje, você teria um banquete para Ele, né, e teria a melhor conversa, o melhor assunto, né, e você daria ao Senhor Jesus o melhor de você, né, e é dessa forma que nós servimos a Ele, já que Ele não está aqui hoje entre nós. Nós podemos fazer isso com os nossos irmãos nas mínimas coisas, em coisas pequenas, como você está passando por um lugar e lembrar que aquela irmã só pode comer chocolate sem não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí você viu aquele chocolate, compra para ela, dá de presente. Coisas poucas, bobagem, não é preciso ser rico para servir aos outros, não. Pequenos detalhes que fazem com que a gente prove as nossas boas obras, que a gente mostre, sejam testemunhadas diante da igreja as nossas boas obras, né? Que o Senhor nos abençoe, abra os nossos olhos para onde nós temos pecado com relação a isso, onde nós temos sido egoístas, onde nós temos vivido só para nós e onde nós temos sido não temos sido dispenseiros da multiforme graça de Deus no meio do seu povo. Vamos orar? Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes temos vivido a nossa vida só para nós mesmos. E porque muitas vezes nós não temos nos incomodado com o sofrimento do povo de Deus na nossa igreja local. Não temos levado em consideração as noites que nossas irmãs têm ficado sem dormir. Não temos tentado aliviar o seu sono, aliviar a sua dor. Não temos tentado aliviar as necessidades físicas mesmo. Mas estamos preocupadas só com a gente mesmo. Tem misericórdia de nós e nos ensina, Senhor. Nos ajuda a viver uma vida cristã prática, como Tiago fala. Do que adianta você dizer da sua fé se a sua vida não demonstra isso, né? Então, que nós possamos acordar e entender que devemos exercitar a nossa fé na comunhão dos santos. Nos ajuda, ó Deus, a ser água que mata a sede e a ser água quente que cura as feridas dos nossos irmãos na igreja. Nos ajuda a sermos verdadeiras auxiliadoras dos nossos maridos, verdadeiras auxiliadoras dos ministérios dos homens dessa igreja. Nos ajuda, Senhor Deus, a florescer no meio da tua igreja com todos os dons e talentos que o Senhor tem nos dado para isso mesmo. No nome de Jesus. Amém.